Ministério de Louvor Top. Irmãos, pode tomar seus assentos. Vai sentando aí devagarinho. Graça e paz, irmãos. Para mim é uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje compartilhando a palavra com os irmãos. E eu quero agradecer a toda a equipe ministerial, a diretoria da igreja, na pessoa do pastor Alexandre, Isa, o pastor Zé Carlos e a irmã Cléo, o pastor Joselito e a sua esposa Valéria. Obrigado, assim como todos os demais membros, todos aqueles que servem aqui em algum departamento. Para mim é uma honra muito grande fazer parte dessa família com vocês. Amém? Se você não me conhece, muita gente aqui já me conhece, mas eu vou me apresentar. Tem alguns irmãos que possivelmente não tenham me conhecido ainda. E, bom, meu nome é Tiago, sou casado com a Ana Lúcia, essa moça linda aqui que Deus me deu. Dessa união nós geramos 2 filhos, o Davi de 16, que estava aqui tocando, e a Gabriela de 22. E desde 2018 nós congregamos aqui nessa igreja, fazemos parte dessa família. E de lá para cá, irmão, são muitas vitórias. Eu só tenho a agradecer, sabe? São muitos testemunhos que, se eu for parar para contar para você, nós vamos ter que ficar aqui um bom tempo, sabe? Mas para mim é muito inspirador, é muita gratidão. E eu queria que você, nesse momento, se desligasse um pouco do mundo lá fora, né, colocasse seu celular aí no modo avião, deixa o que está lá fora, daqui a um tempo você vai poder resolver. Mas o que Deus tem para te entregar aqui, irmão, hoje eu creio que vai agregar o seu conhecimento naquilo que o Senhor já tem te mostrado. Amém? E o culto de ensino, ele é uma responsabilidade muito grande, porque nós devemos compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado, né? E para mim é muito, sabe, é muito intenso eu estar aqui hoje. Para muita gente, eu não, se você soubesse o que precede esse momento, você me entenderia. Mas para mim não é fácil. Mas Deus não nos chamou para o medo, amém? Deus nos chamou para ter espírito de ousadia e intrepidez, irmão. E nós temos um mundo lá fora para ganhar para Cristo. Amém? Irmãos, eu também quero compartilhar com vocês. Nós estamos no Rema ali há pouco mais de 1 ano e 3 meses. Completamos o primeiro ano com sucesso, né? E eu vou te falar, se você está aqui hoje e você não conhece ainda, você precisa conhecer. Você precisa saber que o que nós recebemos lá, a palavra que nos é revelada de tal forma que você, meu irmão, é muita bênção. É muita bênção, é muita bênção. E o primeiro ano já foi assim, né? Vamos dizer assim, o caldo foi grosso, né? Mas se viu para o segundo ano, que eu estou vendo nessas 3 matérias iniciais que a gente também tem. Vou te falar, tem hora que a gente tem que se ajeitar lá na cadeira, porque o que Deus nos revela, você fala, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? E o tempo todo estava aqui na palavra. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Eu tenho aqui pouco mais de 25 páginas, eu acho que até 10h30 eu termino. Amém? Mas eu não consigo ainda sem ter um esboço, irmão. Então eu vou pedir a compreensão dos irmãos, tá bom? Mas vamos lá. Bom, a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje tem a ver com prestação de contas. Eu acredito que se você mora num condomínio, né, você já ouviu falar daquelas reuniões de prestação de contas, aquela aprovação em que, né, os condôminos se reúnem e as contas vão ser apresentadas, assim como os mercados ou qualquer outra empresa comercial. Às vezes você chega numa grande rede e você se depara com aquela mensagem lá, fechado para balanço, não é assim?
E o título da mensagem hoje se chama Desvendando a Contabilidade Celestial. Amém? E se você já se perguntou sobre a conexão contabilidade e a espiritualidade, você não está sozinho. Essa era a pergunta que eu fazia para Deus. E eu falava: Senhor, será que a minha profissão está inserida na tua palavra de alguma forma? E, querido, quando a gente faz algumas perguntas como essa para Deus, não há de você se surpreender que Deus responde rápido. Rapidamente você consegue encontrar as respostas pelo aquilo que você está perguntando, né? Então eu mergulhei nessa busca e eu descobri insights fascinantes sobre a relação entre Deus e a gestão divina. Desde os tempos bíblicos antigos, a prática contábil é comum, né? Então ela é evidenciada até mesmo. Vou pedir para você projetar aqui, Mateus, por favor, Lucas 16, versículo 5 e versículo 7. Aqui nós encontramos a história de um administrador infiel que manipulou os registros. Diz assim: tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Próximo. Replicou ele: 100 potes de azeite, ao que o administrador lhe autorizou. Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida, questionou o outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Então aqui a gente já consegue perceber que Jesus estava mostrando um administrador infiel, que fez o que não deveria fazer. Em Gênesis 41, a partir do 47, o Senhor nos revela a história de José, né? Então, durante 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente. Volta um pouquinho, Mateus. Coloca a partir do... Não, é 47. 48 agora, por favor. E ele reuniu todos os víveres e trigo excedente de 7 anos, em que houve grande fartura sobre a terra do Egito, e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras e redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda medida, parecia areia da praia do mar. Então aqui a gente, nesses 2 versículos que eu compartilhei com vocês, a gente já pode ver que em Gênesis, né, a gente via ali uma grande quantidade de recursos que foram administrados por José. Então eu posso reconhecer isso como um estoque, né? Assim como no exemplo de Lucas, Jesus nos demonstra a administração de um administrador infiel. Alguém que alterou os registros para fraudar o seu senhor. Continuando, também em Lucas, por favor, Mateus. Lucas 14, a partir do versículo 28. Jesus fala sobre um construtor que calcula cuidadosamente seus gastos, e destacando a importância da gestão. Porquanto, qual de nós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombarem dele. Então aqui eu também aprendo a importância sobre nós termos uma boa gestão financeira. Afinal, Deus nos chamou para prosperar. Amém? E aquilo que Deus confiar às suas mãos, nós temos que ser um bom administrador. Eu fiquei surpreso quando na aula de prosperidade financeira do Rema,
a professora compartilhou algo conosco, um testemunho pessoal dela, e ela questionava Deus sobre questões, circunstâncias que ela estava passando num determinado momento. E aí ela estava pedindo provisão, e um dia Deus falou assim para ela: não, vai até o seu quarto. E ela logo se alegrou e falou: eita, vou lá no quarto, com certeza é dinheiro, só pode, Deus está mandando eu ir no quarto, então é dinheiro. E aí quando ela chegou até o quarto, que ela abriu a porta do guarda-roupa, Deus falou: tá aí todo o recurso que você precisa. Então a administração, ela é muito importante. Não adianta nós termos a fartura se nós não soubermos como gastar da forma adequada. Amém? A contabilidade, como ciência, ela estuda os registros dos ativos e dos passivos, né? O ativo, o que é o ativo? O que nós registramos no ativo de uma determinada empresa? Nós determinamos todos os recursos que a empresa tem e os bens que ela possui. Então, o dinheiro que você tem disponível no banco, as aplicações que você tem feito, né? O caixa da sua empresa, se é o físico, se tem dinheiro lá em papel, né? A gente também registra lá, assim como o seu patrimônio. Então, sua casa, seu carro, né? Suas máquinas e equipamentos, por exemplo, né? Os terrenos, prédios, enfim, uma gama de coisas, é tudo que você possui, nós registramos no ativo. Contrário disso, o passivo é tudo aquilo que você deve. Então são os seus fornecedores, são de quem você compra, né? É a folha de pagamento dos seus trabalhadores, os impostos que você tem a pagar. E aqui eu destaco o que Jesus falou, né? Dá a César o que é de César e entrega a Deus o que é de Deus. Amém? Tem muito empresário precisando aprender isso, porque a nossa fonte, o nosso recurso, né? Eu não preciso adulterar registro nenhum, porque eu sei quem me chamou. Amém? Então, na contabilidade divina, cada débito nós encontramos um crédito. Mas nem todo crédito é o que parece, assim como o débito também não é o que você se espera. Parece confuso, né? Então, na contabilidade, a gente fala que o débito não é débito e o crédito não é crédito. É o contrário do que você vê no extrato bancário. Amém? Mas não se engane, tem uma lógica nisso, né? Parece coisa de doido, mas o próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 1:27, que ele falou que os loucos confundirão os sábios. Amém? Então, o contador é exatamente essa pessoa, é quem ele realmente tem que trabalhar com essa gestão de documentos e esses registros e esses fatos contábeis. Amém? Então, irmãos, como eu vou continuar aqui, ainda me referindo à história de José, que era um verdadeiro polivalente, né? Ele era talentoso com a contabilidade do pai, amém? Você concorda comigo? Ele ajudava Jacó com as finanças e também desempenhava um papel de administrador das ovelhas e líder do pai, além de apontar o ponto dos irmãos. Então ele tinha a confiança do pai dele. Amém? Só que os irmãos, ao verem isso, né, você conhece a história, eu não vou discorrer ela completa, mas você sabe que é onde ele foi parar. Jogaram ele num buraco, venderam para o Egito. E ao chegar no Egito, ele foi preso. E sendo preso, o próprio carcereiro viu o potencial que ele tinha. Então já viu lá realmente o desempenho do menino e falou: vou separar esse garoto aqui para controlar a carceragem aqui, eu vou dar autonomia para ele, né? E aí é o que a gente brinca, ou seja, contador até na cadeia ele tem utilidade, entendeu? Então foi isso que o carcereiro percebeu. Então rapidamente ele delegou essas responsabilidades para José.
Então a vida de José exemplifica isso perfeitamente, mostrando como até em meio às adversidades, né, nós podemos cumprir o propósito e o destino que Deus tem para nós. Amém? Basta a gente permanecer. Então, eu vou compartilhar mais algumas coisas com os irmãos que fala sobre tudo aquilo que relaciona entre a contabilidade e o que Deus fez. Amém? Pode parecer um pouco confuso, mas no final o irmão vai entender onde eu quero chegar. Amém? Esse é o propósito. Então, os bens patrimoniais de tudo aquilo que Deus criou. Deus criou os céus, a terra, Deus criou as águas, Deus criou os peixes, os animais selvagens, domésticos, né? A gente pode considerar isso como uma agricultura, um agronegócio, uma palavra moderna atualmente, né? Plantas e sementes produtoras, contabilidade rural, pedras preciosas, prata, ouro, transformados em joias para venda. Então eu posso considerar tudo isso como uma mercadoria. Amém? Na contabilidade a gente tem lá no ativo a conta mercadoria. Em Deuteronômio 15, do 1 ao 11, a gente vê ali o registro da remissão de dívidas. Eu não sei se você já leu essa passagem, mas era uma obrigação aos credores, né? Então, registrada no ativo circulante, que é onde eu registro os meus direitos, amém? E ali eu tinha contas a receber, certo? Só que em Deuteronômio registra que a cada 7 anos era permitido o perdão, né? Ou seja, é uma referência ao perdão vindouro de Jesus Cristo, né? Esse perdão ocorria a cada 7 anos, liberando os devedores. Então, muitas pessoas que tinham dívidas com seus credores eram perdoados nesse 7º ano. Amém? Então, bens e receitas, podemos considerar lá como Abraão pediu a Sara, né, para pegar a farinha, fazer o pão, ou seja, posso considerar isso como uma industrialização. O Davi tinha prata, ouro, utensílios de patrimônio para um reino vindouro. Salomão nem se fala, né, um homem muito rico. Então tinha incontáveis posses e rendas, manjedouras, cavalos com seus carros, madeira de cedro, trigo, ouro bruto. Jó, o que eu posso destacar de Jó? Era um homem temente a Deus. Amém? O mais rico entre os orientais. Perdeu tudo. Se a gente for analisar pela... como é que eu posso colocar? É difícil de você acreditar que uma pessoa que perde tudo vai ter tudo restaurado, não é verdade? Mas para o mundo, para mim e para você que crê, não. Então foi isso que aconteceu com Jó, né? Então Deus restituiu tudo em dobro que ele tinha. E aí, irmão, eu quero compartilhar com vocês uma imagem. Coloca aqui, Mateus, por favor. O que é a representação de um balanço patrimonial. Eu não sei se todos estão conseguindo enxergar, porque a imagem é um pouco branca. Mas o que o ativo e o passivo representa como um balanço comercial, né? Um balanço patrimonial. Então, tudo aquilo que eu falei com vocês sobre o débito e o crédito, né? Para cada débito existe um crédito. Então, o meu passivo nunca pode estar diferente. O meu ativo nunca pode estar diferente do meu passivo. Então, o meu patrimônio, né? E se eu fosse hoje comparar o que seria uma contabilidade celestial, eu poderia afirmar que o caixa seria a palavra, é aquilo que eu e você recebe aqui, né? O banco eu posso considerar como a fé, à medida que eu escuto a palavra, né? Eu gero fé no meu coração. E as aplicações, as orações, aquilo que nós temos, né? Aquilo que o tempo que a gente tem com o Senhor. E aí a gente registra tudo isso de uma forma demonstrativa em valores. E ali no patrimônio líquido, onde está destacado em verde,
né? Toda organização ela tem uma finalidade que é lucro. Então, ao final de cada exercício, ao levantar um balanço patrimonial, eu sei dizer se aquela instituição deu lucro ou se ela deu prejuízo. Amém? E aí, resumindo, eu quero transmitir tudo isso e eu quero fazer uma junção com o que a palavra de Deus fala ao meu e ao seu respeito. Você está comigo? Amém. Vamos continuar, irmão. Então, obrigado, Mateus. Agora eu quero passar por uma segunda parte da ministração, que é compartilhar com você o que é um dom espiritual, né? O dom espiritual, ele é o poder do Espírito Santo agindo sobre mim e sobre você. É aquilo que, ao nós entregarmos a vida para Jesus, todos nós recebemos uma porção de dons. Amém? Efésios 4:8 destaca os dons concedidos pelo Espírito Santo, reforçando a nossa responsabilidade de utilizá-los. Efésios 4:8. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está registrando. Então, todos nós temos dons. Deus nos concede dons. Amém? Em Cristo, tendo nos libertado da escravidão do pecado, subiu ao céu e nos concedeu dons. Lucas 24:49. Lucas 24:49. A partir do 49 até o 51. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos de poder do alto. Então aqui era uma situação. Pode passar o próximo, por favor, o 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. 51. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado aos céus. Então, Jesus, ao partir dessa terra, nos prometeu que viria um Consolador e nos abençoou com toda sorte de dons. 1 Pedro 4, a partir do versículo 10. Servi uns aos outros, de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. 11. Se algum irmão prega, fale com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio de toda a eternidade. Amém. Então, nós somos, sim, abençoados e temos dons que precisam ser utilizados dentro do corpo da igreja. Amém? A parábola Mateus 25, não precisa abrir, Mateus, a partir do versículo 14 ao 30, Jesus nos lembra da responsabilidade de administrar os talentos, né? Nessa passagem aqui, Jesus conta a história de um senhor que distribuiu dons aos seus servos. Né? Ele deu 5, que multiplicou com mais 5. Amém? Diga comigo, lucro. Isso é um lucro, amém? Ele transformou 5 em mais 5. Ao outro, Deus deu 2 e multiplicou também com mais 2. Também é um lucro. Amém? Porém, um escolheu enterrar. Certo? Então, nós somos chamados para
multiplicá-los, esses dons, e não enterrar, pois o fim dos tempos, no fim dos tempos, nós prestaremos contas das nossas ações. Amém? Então, essa parábola, ela retrata esse fim, né? E quando o grande dia chegar, o que eu vou ter para apresentar ao Senhor? E aqui entra o que eu quero trazer para você como conhecimento nessa noite. A junção do que Deus entende como uma contabilidade celestial e o que eu e você temos para prestar de contas naquele dia. E aí, qual será o meu balanço patrimonial e o seu balanço patrimonial? Quando Deus te chamar, quando Deus te convocar para prestar as contas, o que eu e você temos para apresentar. Amém? Talvez o seu dom seja financiar o reino de Deus, a obra, contribuir com o evangelho. Talvez o seu dom seja auxiliar uma liderança de uma igreja local, como diácono, servindo na comunicação, dentro do departamento infantil. Mas todos nós temos um dom. E eu e você não pode ficar pensando que o meu dom não é... Eu acho que eu não sirvo para servir. Serve sim, irmão. Deus te chamou para isso, para servir. E nós temos aqui, apesar de ser uma igreja pequena, nós temos muitos departamentos ao qual precisa do seu serviço. Amém? Tem crianças ali que podem contar com aquilo que você sabe da palavra. E você às vezes pode ter aí um dom de professor que você lá dentro vai ajudar esses meninos e meninas a crescerem na fé. Amém? E aí, irmão, galardão, o que significa galardão? Né? É uma recompensa pelos dons, pelos bons atos que fizemos, alinhado com a palavra e como resultado dos dons que recebemos. Ou seja, lucro. Amém? Eu considero como lucro de novo. Em Filipenses 3, a partir do 13, Mateus, por favor, a palavra diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. 14. Apresso-me em direção ao alvo, para ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. A gente sabe que as profecias estão se cumprindo. A gente sabe que cada vez mais é evidente a volta de Jesus. Amém? E eu e você precisamos atuar nesse campo missionário que está lá fora, anunciando esse reino, essa palavra não pode ficar só comigo. Isso é um dom que Deus me deu, que Deus te deu, e que se eu estou muito bem hoje, como eu falei no início, eu tenho muitos testemunhos para contar, eu quero para o próximo, eu quero para a minha família. Eu quero para aqueles que estão à volta de mim, no meu trabalho, aonde eu for. Amém? Então, nós precisamos abraçar os nossos dons. Nós precisamos administrar com sabedoria e amor, para que no final nós possamos ouvir as palavras: servo bom e fiel. Amém? Então entenda, irmãos, eu quero com tudo isso gerar uma reflexão em nós de como eu estou fazendo com aquilo que eu fui comissionado para fazer. Amém? Sim, todos nós temos dons. Então, um dia, eu às 5 da manhã pedalando, e Deus me questionou da seguinte forma: por que você tem tanta disposição para fazer isso e o que eu te chamei para fazer está parado? E aí, meu amigo, tem coisas que Deus fala contigo sozinho. E você fala assim, você fala: ô Senhor, misericórdia. Não que o que eu estivesse fazendo era errado, até porque é um esporte, né? Então, mas naquele momento eu estava dando atenção demais para umas coisas,
e o que realmente importa eu tinha deixado. Então, o que eu estava fazendo com o meu dom naquele momento? O esporte eu sei que eu preciso. Atualmente eu estou... Misericórdia. Eu preciso voltar. Amém? Mas nós precisamos ter essa sabedoria também de administrar o tempo, né? Então, nós precisamos entender que eu tenho um tempo para o meu devocional com Cristo, com a palavra, amém? Me alimentando da palavra. Eu tenho um tempo para trabalhar, eu tenho um tempo para dar atenção à minha família, eu tenho um tempo para minha esposa, eu tenho um tempo para o meu corpo, para o meu físico, amém? Afinal, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos encontrar essa maneira de administrar de uma forma que a gente consiga gerir o tempo de uma forma boa. Amém? Como eu falei, o Rema está trazendo muita evolução no nosso conhecimento, e esses dias eu já vinha, como eu falei no início, compartilhando em alguns devocionais com Deus sobre a questão da contabilidade celestial. E aí, para completar essa semana, o professor passou um vídeo lá, irmão, e eram 3 exemplos. E dos 3 exemplos, tinham 2 contadores no meio. Eu falei, Senhor, misericórdia. Logo, o contador não podia ser um advogado, né, irmão? Não podia ser. Logo 2. E aí, mas é muito forte, irmão. É muito forte porque ele retrata o dia do juízo. E aí, no primeiro exemplo, Deus chama um homem chamado Anderson e ele fala, evangelista Anderson, se apresente. E aí o Anderson escuta aquilo de uma forma, né, espantado, evangelista? E aí de repente ele fala, não, Senhor, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu ajudava as finanças da igreja, a administração das contas das igrejas, eu ajudava as igrejas a fecharem os seus balanços, cumprir com suas obrigações. Esse foi aquilo que eu exerci sobre a minha vida, né? Durante a minha vida. E aí o Senhor fala, mas eu não te chamei para ser contador. Cadê as 346 mil almas que era para você ter ganhado com um dom que eu lhe dei? Entende, irmão? Entende o que eu quero dizer com a contabilidade, com o balanço patrimonial celestial? E aí, no segundo exemplo, o outro contador, Deus chama ele, fala lá, João contador. E aí ele fala, não, Senhor, eu não sou contador, eu sou um pastor. Eu trabalho no ministério há mais de 20 anos. Eu pastoreio uma igreja de 750 membros. Mas o Senhor virou para ele e falou, mas quem disse que eu te chamei para ser pastor? Se você tivesse me perguntado, eu tinha te falado. Por que você não perguntou? O que eu te chamei para fazer como contador era ganhar 3 almas, e essas 3 almas iriam financiar o evangelho sobre toda a terra. Imagina. E aí, meu irmão, aquilo foi... Eu falei, o terceiro vai ser contador de novo, quer ver? E aí veio um exemplo de uma mãe, e o Senhor chamou ela, e pediu para ela apresentar as contas, prestar as contas do que ela tinha feito com os talentos. E ela falou, Senhor, eu... criei meus filhos, meus 3 filhos, conheci a tua palavra e eu os instruí no caminho do Senhor, para que não se desviassem dele. E aí o Senhor virou para ela e falou, os seus 3 filhos ganharam mais de 1,5 milhão de almas para mim. Amém? Olha, irmão, olha a diferença do que eu e você precisamos fazer com o chamado que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. Amém? Nós precisamos desenvolver isso. O medo não pode me parar. Não pode te parar. Eis aqui um irmão que achava que tem pavor de falar em público, irmão. E eu estou aqui na sua frente. A irmã Vanessa também, tá vendo?
Tem outras pessoas aqui também, outros ministros que têm esse pavor, mas o que nós fazemos aqui, ao vir aqui, compartilhar essa palavra com você, é porque nós sabemos que é a graça. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos dá esse encorajamento, essa ousadia, essa intrepidez de falar do Evangelho. E isso é para mim e é para você. Amém? Eu já estou encerrando. Então posso convocar o louvor. Amém? E hoje eu quero, irmão, que você reflita sobre aquilo que Deus te chamou para fazer. Os dons, os talentos, onde eles estão. Pensa sobre isso. Amém? Hoje, quando você orar antes de dormir, você fala: Senhor, o que eu ainda preciso descobrir sobre o meu chamado, sobre aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Amém? E você vai se surpreender, porque Deus vai te mostrar. Amém? Eu quero, irmão, muito, o dia que o Senhor me convocar e Ele falar: Tiago, se apresente para prestar conta daquilo que eu lhe confiei, com os dons que eu te confiei. Eu quero falar: Senhor, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu quero ouvir dele: servo bom e fiel. Você cumpriu o meu propósito. Amém? Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos, isso é para essas crianças que estão no departamento. Então a gente vê ali, pela fé, pastores, a gente vê diáconos, vê músicos, vê ministros, homens que são o futuro, que ainda estão ali por um breve tempo, porque é assim, irmão. Um dia desse eu tinha 18, hoje eu já tenho, não vou falar, mas mas eu era novinho, esse menino ficava correndo lá em casa com fralda e hoje eu estou olhando ao tamanho dele. Amém? Então nós somos feitos para alcançar os objetivos que Deus falou. Você e eu fomos feitos para prestar um balanço com saldo positivo, com lucro, irmão. Você foi feito para dar lucro ao Senhor. Você foi feito para dar lucro para o reino de Deus. Amém? Nós somos os ganhadores de alma que vamos invadir aquele mundo lá fora e vamos ganhar pessoas na autoridade de Cristo Jesus. Amém? Então essa palavra que foi enxertada em mim e em você, irmão, ela precisa sair da boca para fora. Nós vamos gerar esse lucro. Nós vamos gerar essas vidas. Eu e você não vê esse mundo só para pagar a conta. Amém? Não só para pagar boleto. O boleto vence, né? Mas diga comigo: contas pagas e dinheiro sobrando. Aprendi com a Laurinha, viu? No culto de criança, ministrando aqui. Amém? Amém, meus irmãos. Então hoje eu quero, para encerrar, eu quero fazer um convite para você. Talvez você nunca conheceu esse Deus como eu apresentei aqui. Talvez você tenha parado para pensar: como eu posso conhecer esse Deus que transforma prejuízo em lucro? Amém? E eu quero te fazer um convite. Se você nessa noite quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, você só precisa fazer um sinal. Levanta a sua mão e eu vou orar por você. Ou eu também vou estender o convite para quem de repente você andou com Cristo e aí você por algum motivo se desviou desses caminhos. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia que o Senhor te convoca, te chama de volta. Amém? Para o caminho, irmão. Para o caminho. Aquele caminho ao qual Ele te chamou para andar. Amém? Tem alguém? Aleluia. Aleluia. Amém. E eu também quero orar, irmão, por você que de repente está passando por dor, enfermidade, ou você está com algum problema de saúde. Se você quer receber oração para cura, vem aqui nessa noite. Eu vou orar por você. Amém.
Amém? A palavra de Deus diz que nós somos curados. Pelo poder do nome de Jesus, toda enfermidade bate em retirada, irmão. A autoridade do nome de Jesus, ela te liberta. Você tem essa autoridade. Eu tenho essa autoridade no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Honra e glória, digno, tua igreja te adora, digno de todo o meu louvor. Honra e glória, digno, tua igreja te adora, digno de todo o meu louvor. Aleluia, aleluia, irmão. Amém. Obrigado, irmãos, pela palavra. Obrigado pela presença dos irmãos. Somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro. Por causa dessa palavra, nós somos curados e sarados. Amém? Deus abençoe. Quinta-feira tem de novo. A partir das 18 horas nós estamos aqui. Amém? Vá em paz. Deus abençoe.